Chegamos ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, onde temos agora por título, nesse tópico, comportamento tóxico. Irmã Luana, descreva o resultado inevitável da inveja e da contenda. Quando nós damos vazão a esses sentimentos, o que ele vai desencadear? O resultado, como o Tiago disse, é toda obra perversa. E quando nós falamos de obra perversa, nós lembramos do que o sentimento da inveja dos irmãos de José levaram ele a vender o seu irmão como escravo. E quando esse sentimento de inveja, esses sentimentos de contenda, ele também está dentro de nós ou dentro da igreja, também toda obra perversa, ela acontece. E quem sai unicamente vitorioso é o inimigo, né? Porque o resultado disso é anular a oração que Jesus implorou que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai é um. Jesus orou pela unidade dos seus seguidores. E quando Satanás consegue trabalhar no coração e na vida de uma pessoa, ele consegue obter sucesso destruindo essa unidade. Ao estudar essa pergunta, me veio à mente a cena de um cesto de laranja e uma laranja podre lá naquele cesto. A tendência natural é que, através daquela laranja podre, rapidamente as demais no cesto fiquem contaminadas e venham a apodrecer. Da mesma forma, quando Satanás consegue e obtém sucesso na vida de alguém, através de um coração invejoso, de um sentimento faccioso, ele consegue fermentar ou plantar a sementinha desse mal no coração de outros. Aconteceu com Lúcifer no céu. Ele ficou descontente e plantou dúvidas e também o seu descontentamento no coração de outros. De tal forma que boa parte dos anjos acabaram aceitando aquela ideia por ele apresentada. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos aqui trazendo uma aplicação pessoal, né? Às vezes nós estamos descontentes com um outro detalhe, e aí nós vamos e comentamos com aquele ponto, né, que nós discordamos, comentamos com outro e tal, e de repente fermentamos um grupo de pessoas, sendo que às vezes são coisas muito banais, e ainda que fossem coisas importantes. Cada coisa tem o seu fórum de ser resolvido a situação, né? E aqui também nos vem à mente, muitas pessoas, às vezes descontentes com outro detalhe, jogam nas redes sociais, daí é como que jogar a sujeira no ventilador, né? E daí esparrama para tudo quanto é lado, e às vezes é um ponto de descontentamento, e depois, mesmo que a pessoa venha a entender ou venha a se arrepender do que fez, como agora apagar todo o mal que provocou a partir daquilo. Então, até o texto que a irmã mencionou, e é o que está aqui na lição também, faz menção de que esses sentimentos levam à perturbação e a toda obra perversa. Precisamos pensar se nós não estamos sendo essas pessoas, né? E ajudar aqueles que de repente têm esse sentimento. Vale ressaltar também que muitas vezes nós damos ouvidos a esses... Alguém chega com, não gosto daquilo e tal, tá vendo, etc. Ao invés de nós chegarmos a essas pessoas e falarmos assim, não, para com isso, você ficar comentando dessa forma não está condizente com a vontade de Deus. Às vezes nós damos ouvido, depois passamos para outro. Sim. E aí ajudamos nessa obra perversa de destruição. Vamos à pergunta B. Em oposição às tendências humanas que o inimigo de nossa alma atiça, como devemos nos relacionar com os outros? O mandamento foi que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, não é com julgamentos, não é com críticas, que é tudo que lá os sentimentos de inveja, de contendas, elas provocam na gente, né? Então, o mandamento foi que amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E é interessante que tem um trecho da nota
no último parágrafo que fala aqui: aqueles que criticam e condenam uns aos outros quebram os mandamentos de Deus e se tornam uma ofensa para Ele. Não amam a Deus e nem ao seu semelhante. Se atentássemos bem aos textos que são mencionados, a essas exortações, se nós considerássemos esses textos em pé de igualdade com textos que falam sobre como deve ser o nosso vestuário, como deve ser a nossa alimentação, como deve ser a nossa reverência para com as horas do Santo Sábado, quantos males deixariam de existir no meio do povo de Deus? Mas é porque muitas vezes nós olhamos para textos como esses aqui e não damos atenção e agimos de uma forma diferente, é que existem muitos males. Nisto faço sim uma crítica a todos nós que não damos o devido valor a textos como esses, onde nós olhamos para alguns textos e colocamos alguns como mais importantes do que outros. Colocamos nosso foco, né? Colocamos nosso foco em alguns que fazem referência a alguma coisa que, de repente, para mim, já é uma coisa que eu já venci e tal, e quero passar para os outros. Não estou dizendo que não devemos apresentar esses textos com a importância que eles têm, mas quero dizer que textos como esse daqui e outros tantos que estão mencionados nesta lição e nas diversas e em todas as nossas lições da Escola Sabatina e nos testemunhos, devem ser tratados com a mesma importância. Olha só o que a irmã leu. Aqueles que criticam e condenam uns aos outros quebram os mandamentos de Deus e se tornam uma ofensa para Ele. Quantas vezes tecemos críticas, fazemos comentários, fazemos a publicação de coisas que, enfim, estamos ferindo a Deus, estamos ofendendo a Deus, estamos quebrando os mandamentos de Deus. Mas nós deixamos, não, isso daqui e tal, eu posso falar porque eu sou melhor que os demais. No fundo é esse sentimento que existe, né? Mas eu gostaria até de continuar o texto. Irmãos e irmãs, limpem o lixo das críticas, desconfianças e reclamações, e não deixem que os nervos fiquem à flor da pele. Alguns são tão sensíveis que não se podem argumentar com eles. Por isso, seja muito sensível em relação ao que significa guardar a lei de Deus e em relação a se você está guardando ou quebrando a lei. É quanto a isso que Deus quer que sejamos sensíveis. Vamos nos atentar então para a palavra de Deus, para essas recomendações, para que possamos viver à altura daquilo que Deus quer para nós. Sem a crítica, sem o sentimento faccioso, sem a inveja. Só assim poderemos viver em unidade, obviamente com Cristo habitando em nossos corações. Amém?